Carmel Ramos, eu sou doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu atualmente trabalho como professora de História da Filosofia. Nos últimos anos, eu me dediquei a pesquisar o pensamento filosófico do século XVII, particularmente suas questões éticas e políticas. Eu me debrucei sobretudo sobre a obra de dois filósofos, René Descartes e Baruch Spinoza. Eu escolhi tratar nessa série de vídeos da filósofa seiscentista Elisabeth da Boêmia, que nasceu no ano de 1618 na cidade de Heidelberg. Elisabeth, desde muito jovem, manifestou interesse pela filosofia e pelo estudo de idiomas. Ela dominava uma grande quantidade de línguas, como o francês, o inglês, o italiano, o alemão, além do latim e do grego. Esse interesse pela filosofia e pelas línguas a rendeu entre os seus familiares o apelido de La Grecque, ou seja, a grega. Entre os anos de 1643 e 1649, Elisabeth começou uma intensa correspondência com o filósofo francês René Descartes. Ela foi, por Descartes, muito celebrada por conta das suas virtudes filosóficas, tendo sido classificada por ele como a única que compreendeu plenamente a sua filosofia nos seus aspectos matemáticos e nos seus aspectos metafísicos, tal como ele afirma na carta dedicatória aos princípios da filosofia, dirigida justamente a Elisabeth da Boêmia. Essa correspondência, então, é a principal fonte, embora não seja a única, já que Elisabeth se correspondia com uma série de outros intelectuais da época, mas é o principal documento em que a gente encontra o pensamento da Elisabeth registrado. Bem, eu escolhi tratar dessa filósofa, em primeiro lugar, por ser uma pensadora negligenciada pela tradição de pensamento. Muitas vezes a gente tem acesso às suas cartas a partir da obra justamente de Descartes, e as suas contribuições são pensadas justamente à luz do cartesianismo, sem que seja atribuída a ela ideias que seriam ideias mais próprias. Elisabeth foi esquecida pela tradição. A sua parte da correspondência só foi de fato publicada no ano de 1879, portanto, muito tempo depois da sua morte e também da morte de Descartes, por iniciativa de Fouché de Carré. Quando Descartes morre no ano de 1650, o editor das suas obras completas, Cléselier, escreve a Elisabeth solicitando que ela permita que a sua parte da correspondência seja publicada. Elisabeth, por razões que a gente não tem como descobrir, não permitiu, e essa correspondência permaneceu sem ser publicada, então, até praticamente aí, como eu disse, no ano de 1879, fim do século XIX. Então, há um importante esforço de resgate do seu pensamento que já tem sido feito pela literatura secundária mais recente. Em segundo lugar, eu acredito que a obra da Elisabeth, já que ela é estruturada no formato epistolar, nos ajuda, ou no mínimo nos convida, a repensar criticamente uma série de operadores hermenêuticos com os quais a gente trabalha nos estudos em História da Filosofia. É sabido que a carta representa, no contexto do pensamento do século XVII, uma forma textual autorizada de pensamento. Basta a gente pensar, por exemplo, nas próprias objeções e respostas de Descartes, e basta pensar no modo como Descartes travou correspondências com diversos de seus contemporâneos, que são publicadas até hoje no volume das suas obras completas. Então, há uma certa dimensão pública na escrita de cartas no século XVII, e essa forma textual era uma forma legítima e autorizada para o desenvolvimento desses temas. Ao mesmo tempo, a carta funciona, ou pelo menos abriga, temas que são considerados, segundo uma certa perspectiva, como não filosóficos. Por exemplo, os temas relacionados a questões pessoais, privadas e autobiográficas. No caso da correspondência entre Descartes e Elisabeth, os temas filosóficos e os temas existenciais aparecem de forma unida e de forma muito espontânea ao longo de um diálogo
entre esses dois indivíduos. Então, de fato, caso a gente queira realmente proceder a essa tarefa de integrar as vozes das mulheres na história da filosofia, a gente precisa repensar, afinal de contas, se há uma forma legítima e canônica do texto filosófico, o que configura propriamente um argumento, como a gente pode estabelecer relações de autoria que sejam construídas de maneira mais inclusiva. Há muitas ideias importantes, além dessas questões formais e metodológicas desenvolvidas no interior da correspondência entre Descartes e Elisabeth. Normalmente a Elisabeth é utilizada como um acessório, já que desde a sua primeira carta endereçada a Descartes no ano de 1643, ela põe um problema fundamental para Descartes e para a tradição pós-cartesiana, que é a possibilidade de interação entre a alma e o corpo. Elisabeth, após ter lido as meditações, não se vê satisfeita com a solução que Descartes propõe na sexta meditação para a possibilidade de interação entre essas duas substâncias. Então, ela vai colocar essa pergunta, particularmente no que se refere à possibilidade do movimento voluntário, ou seja, como através de uma ação da vontade, a alma pode determinar o movimento do corpo. Além disso, a Elisabeth pode ser associada ao que alguns comentadores classificam como o cartesianismo social. Essa é uma expressão utilizada por um comentador chamado Sturman, que se concentrou em pesquisar a obra do filósofo e teólogo francês Poulain de la Barre. Poulain de la Barre escreve, ainda no século XVII, uma série de tratados proto-feministas defendendo a igualdade de gênero e defendendo a educação formal das mulheres. Poulain de la Barre trabalha, então, na sua obra com um certo instrumental teórico cartesiano. Um dos seus principais argumentos a favor da igualdade entre os gêneros vai partir justamente da distinção entre a alma e o corpo e, portanto, da constatação de que diferenças no corpo não geram de forma necessária diferenças na alma, ou seja, diferenças de razão entre os gêneros, né? Bem, Elisabeth, por conta dos interesses que ela demonstra nessa correspondência, pode também, a meu ver, ser associada a essa tentativa de pensamento, de extensão do pensamento cartesiano para as questões práticas e para as questões sociais, já que ela se interessava principalmente pela moral, pela medicina, ou seja, há todo um debate ali em torno das paixões humanas e, claro, também pela política. Elisabeth sugere a Descartes que eles façam uma discussão sobre o Príncipe de Maquiavel e ela vai apresentar, no contexto da correspondência lá no ano de 1646, as suas posições próprias e críticas a respeito desse livro. Todas essas questões, então, são associadas, são pensadas, né, a Elisabeth enquanto associada à filosofia cartesiana. Mas eu acredito que há também outras aproximações que a gente pode fazer diante desse texto da sua correspondência. É muito interessante como ali Elisabeth demonstra uma certa consciência de gênero. Descartes sugere uma série de exercícios espirituais para que ela fosse capaz de curar a sua melancolia, e Elisabeth se mostra sempre muito crítica a respeito da funcionalidade desses remédios. Ela se queixa com frequência da sua posição, principalmente política, como sendo uma princesa, né, aristocrata, e de como ela gostaria de poder ter mais tempo para se dedicar à filosofia, já que, a gente sabe, as mulheres, ali naquela altura, pelo que Elisabeth demonstra, e a gente sabe que até hoje desempenham uma série de funções relativas ao cuidado. Além disso, uma das principais virtudes louvadas na subjetividade feminina desse contexto do século XVII é principalmente a modéstia. E a gente pode talvez conjecturar que o fato de a Elisabeth não ter permitido que suas correspondências fossem publicadas
ao lado das correspondências de Descartes, quando da publicação das suas obras completas após a sua morte, tem a ver principalmente com a tentativa de talvez permanecer nesse lugar da invisibilidade que muitas vezes é relegado às mulheres. Mais recentemente eu tenho procurado pensar de que forma a Elisabeth parece elaborar contra uma certa moralidade heróica defendida por Descartes. Aqui eu estou me valendo de uma certa interpretação que a gente encontra em alguns comentadores que procuram associar a moral cartesiana, por exemplo, a moral heróica que se encontra nos personagens das tragédias de Pierre Corneille, um dramaturgo que foi contemporâneo de Descartes, ou seja, essa ideia de que esse sujeito moral, embora essa não seja a exata expressão cartesiana, seja capaz de dominar as circunstâncias exteriores e afirmar a sua vontade diante da fortuna, diante dos acontecimentos do mundo. Esses remédios que Descartes indica como cura da melancolia de Elisabeth, como eu já mencionei aqui, são vistos com muito ceticismo por ela. E ela parece desenvolver uma espécie de padrão existencial e moral que se coloca numa posição um pouco mais resistente à possibilidade de dominar os acontecimentos exteriores. Ou seja, talvez a gente pudesse dizer que ela desenvolve um certo padrão moral mais próximo a essa visão melancólica do mundo do que a visão heróica, tal como apresentada por Descartes. Bem, a Elisabeth foi de extrema importância no meu percurso de pesquisa. Eu dediquei a minha dissertação de mestrado a estudar a correspondência integral entre Descartes e Elisabeth, né, entre os anos de 1643 e 1649. Naquela altura, eu estava muito mais interessada em pensar o tema específico da moral cartesiana, mas o confronto com esse texto me levou a uma reformulação de diversos pressupostos teóricos no que se refere ao trato com a história da filosofia. Então, eu via que para tratar de uma correspondência eu não poderia, por exemplo, negligenciar a singularidade formal desse texto. Então eu desenvolvi como hipótese o fato de que a correspondência não seria gratuito que Descartes tenha conseguido desenvolver determinados temas da sua filosofia, os temas práticos, morais, sociais e políticos, no contexto de uma correspondência em que aqueles que debatem se colocam do ponto de vista da união da alma e do corpo. Um ponto de vista original em relação, por exemplo, ao seu trabalho sobre as paixões da alma. Então, além disso, eu pude abrir os olhos para a importância da questão metodológica quando se trata de lançar um olhar, sobretudo para os textos das mulheres filósofas, que muitas vezes, por questões sociais, materiais, não ousaram escrever nas formas consideradas canônicas pela história da filosofia, né? E considerar esses textos como não filosóficos e não ter esse tipo de olhar concentrado para o texto, né? Um olhar que precisa reformular o seu próprio método a cada vez que se dirige a um objeto filosófico novo, eu acredito que necessariamente vai levar à exclusão de outras vozes na história da filosofia, não só das mulheres, mas de outros grupos que foram sistematicamente oprimidos e excluídos pela tradição. Bom, então eu convido vocês a lerem essa correspondência entre Descartes e Elisabeth. Já há em português alguns trabalhos que se dedicam a fornecer uma interpretação do texto como um todo e da contribuição específica da Elisabeth. E nós temos, felizmente, também esse texto disponível em português, numa tradução feita para o português de Portugal. Muito obrigada.